Este programa é uma produção independente de idealização da Renovação Carismática Católica. A Rádio Shalom apresenta Renovação em Movimento. Renovação em Movimento. Éder Machado. Boa noite, Fortaleza! Boa noite, povo amado do Senhor. Está no ar o programa oficial da Renovação Carismática Católica. Programa Renovação em Movimento. É aqui onde as paróquias, dioceses, grupos de oração, todas as regiões episcopais se encontram na vivência da unidade e do amor de Deus. A luz da aurora apareceu. Eu sou Éder Machado, estarei com você até às 22 horas aqui na sua rede Shalom de rádios e também no YouTube oficial da Renovação Carismática Católica de Fortaleza. Muita música católica, informação, partilhas, testemunhos, tudo o que acontece na RCC em toda a arquidiocese, com produção de Vera Cruz, coordenação geral Paulinho, na técnica Gliane Rodrigues e Luminous Play, realização Rádio Shalom e Ministério de Comunicação da RCC Fortaleza. Fica ligado conosco, o programa tá só começando. Tem muita coisa maravilhosa pra gente aproveitar nessa noite. Um programa especial, um programa diferente, sim, por que não? A gente vai já ver quem tá aqui presente, vocês vão perceber porque que eu tô dizendo isso. E também quando a gente falar aqui sobre o nossa temática de hoje, por que ele é especial, você vai entender. E você pode participar do nosso programa, tanto no próprio YouTube, aí nos comentários, quem está assistindo, acompanhando através do YouTube. Comenta aí, comenta sua participação, seu testemunho, diz também o que está acontecendo no teu grupo, tem algum evento para divulgar, quando que acontece o teu grupo, onde que acontece, quem pode participar, manda para cá, que é muito importante também, a gente divulga aqui também. E você também pode participar através do Instagram. Então manda lá a tua mensagem, manda um direct, faz um comentário no nosso post. Você pode participar de qualquer forma. Lembrando, você que ainda não faz parte de um grupo de oração, entra lá também no nosso Instagram, @RCCFortalezaCE, e pede ao Ministério de Comunicação, que vai estar a postos, para te responder qual é o grupo de oração mais perto de você, ou qual é o grupo de oração no dia que você precisa, que com certeza vai ter um grupo de oração para você conhecer e participar. Então entra lá no direct, pergunta, conversa com o Ministério de Comunicação e com certeza você será um amigo que vai ser acolhido em um dos nossos grupos de oração. E no programa de hoje, para já começar a dizer por que ele é especial, teremos a participação de vários irmãos do Conselho Arquidiocesano que vão se apresentar daqui a pouco, mas já temos aqui a nossa mesa recheada, florida, toda de vinho. Vocês vão entender também por que isso, né? Bordeaux, sei lá, né? Mas enfim, todos animados, felizes, porque está chegando uma data muito especial e eles também vão celebrar isso conosco aqui no nosso programa, vão criar essa expectativa no nosso coração, porque com certeza é o convite que Deus tem para fazer para nós, é um chamado especial que o Senhor tem para fazer para nós nessa noite, né? Geralmente eu digo que a Lili está aqui representando o conselho. Hoje, representando o conselho, está todo mundo que está aqui nessa mesa hoje, exceto eu mesmo, né, que apresento aqui com vocês o nosso programa, mas aqui está tudo florido. Eu já toquei aqui em cada um para receber um pouquinho da bênção, porque aqui chega a estar pesada essa mesa hoje aqui, de tanta graça e de tanta bênção que Deus com certeza tem derramado em toda a RCC na Arquidiocese de Fortaleza, através do sim desses irmãos, e já você vai conhecer cada um deles, porque agora a gente vai pedir o mais importante, que é a presença do Espírito Santo, né? A presença deles a gente já tem, agora também a presença do Espírito Santo, que faz com que esse momento seja único, que faz com que esse momento seja aquele que toca o teu coração. Então peçamos juntos, diante de tudo que você estiver vivendo, diante de como o teu coração está se sentindo nesse momento, peçamos juntos
a presença do Espírito Santo sobre nós. Peçamos a presença do Espírito Santo sobre a sua própria vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre as tuas dificuldades, sejam no trabalho, seja na faculdade, na escola, ou até mesmo no próprio grupo de oração. Coloca diante do Espírito aquilo que você precisa iluminar, porque Ele é a luz que vai iluminar os nossos caminhos, iluminar os nossos passos, iluminar as nossas decisões. Vem sobre nós, Santo Espírito, porque nós precisamos de Ti. Sozinhos nada podemos fazer e com certeza necessitamos da Tua presença em nós. Vem sobre este dia, vem sobre esta noite, vem sobre este grupo de oração, vem sobre toda a Rádio Shalom e sua programação, sobre o seu diretor, também sobre todo o Conselho Arquidiocesano, toda a unidade que está sendo celebrada neste tempo, neste mês de julho, neste acontecimento que nós vamos aqui celebrar. Passa à frente, Espírito Santo, de todas as coisas, porque Tu és verdadeiramente quem realiza em nós todas as coisas. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por Ele prometido a nós, por nossos feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho e Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Meus irmãos, nós não podemos nos calar, porque Jesus continua salvando. Porque existem almas lá no seu grupo, lá na sua cidade, lá na sua diocese, que precisam assumir Jesus como Salvador das suas vidas. Só existe um nome pelo qual devamos ser salvos. É o nome de Jesus. Por amor se entregou na cruz, o seu sangue derramou por nós. Nos prostramos em adoração. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Deus Santo, forte e imortal, Jesus.
na ação do Espírito Santo de Deus, que possamos redescobrir a alegria e a beleza de sermos batizados no Espírito Santo. Você está ouvindo Renovação em Movimento. Promotores da Unidade. E é neste clima que apresentamos o nosso tema de hoje. Em nenhum outro há salvação. A salvação vem de uma fonte só, que a gente vai conversar sobre isso hoje à noite. Vamos celebrar isso. E já acolhendo quem está aqui conosco, eu quero saudar aqui, quero dar meu boa noite à nossa querida irmã Lili, que sempre está presente conosco, né? Primeiramente recebendo a representação feminina, porque depois tem um macharal aqui do outro lado, você vai ver também. Lili, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Éder. Sempre uma grande alegria estar aqui no Renovação em Movimento com os ouvintes da Shalom. Muito bem, muito bem. E do lado dela, que você também provavelmente já conhece, assistiu mais do que 2 programas, você já viu ele por aqui também, né? Então seja bem-vindo, André, meu querido. Muito obrigado, Ed, muito obrigado. É sempre, como a Lili falou, sempre uma grande alegria estar aqui com vocês, participando do programa. Então, desde já um grande abraço para quem nos escuta e para quem nos acompanha também pelo nosso YouTube da RCC Fortaleza. Muito bem, muito bem. Então, 2 potências aqui do meu lado e do outro lado também mais outras 2. Ainda tem uma nos bastidores ali que já chega. Do meu lado direito aqui, quem é que está aqui conosco? Boa noite, Éder. Pra quem não me conhece ainda e pra quem conhece também, eu me chamo Ítalo. Atualmente, né, chamado por Deus a estar à frente do Ministério de Música e Artes da RCC Fortaleza, e é uma alegria imensa estar aqui com vocês novamente, meus irmãos. É isso. Muito bem, muito bem. Muito bem. Boa noite, gente. Boa noite. É um grande prazer, uma grande alegria estar de volta, né? Já tivemos aqui também uma vez. E, assim, com muito prazer de estar presente na presença dos irmãos e acolher você que nos escuta. Eu sou o Sérgio. Deus nos chamou a mim, a Socorro, minha esposa, para nesse tempo estar à frente do Ministério para as Famílias, que é um ministério que tem um cuidado muito especial com a casa, com a estrutura da família, né? Que Deus nos abençoe nessa noite e de modo muito especial que inflame o nosso coração do desejo de estar na sua presença. Muito bem, muito bem, muito bem. Viu aí, né? Que o negócio hoje aqui tá animado, tá pra frente, porque com certeza o Espírito Santo nos quer ver avante, né? Quer que a gente vá avante. E Lili, eu falava no começo que hoje é um programa especial. Qual seria o motivo? Diga você. Éder, nós estamos nos preparando e, queridos ouvintes, internautas, essa semana vai acontecer um grande evento na Arquidiocese de Fortaleza, que é o Congresso da RCC Fortaleza, Congresso da Arquidiocese de Fortaleza. E você está convidado a participar. Será um momento maravilhoso, Éder. Muito bem, muito bem. E André? O André que é da pregação, né? Que inclusive já deve ter visitado dos 109 grupos da RCC, já deve ter visitado grande parte. Já visitei alguns, viu? Me diz uma coisa, André. O tema do programa de hoje é o tema do congresso. Na verdade, né, nós somos da Renovação, a gente tem um tema que nós trabalhamos durante o ano, a palavra norteadora, e ela se encaixa para os congressos arquidiocesanos. E como nós estamos aqui nesse programa em preparação para aquilo que vai acontecer no congresso, que vai ser uma grande bênção, então a gente traz também para o programa, já para ficar com aquele gostinho, sentindo ali, mas para a gente poder experimentar mais forte o que vai acontecer lá no congresso. E eu digo para você, vai ser bom, viu? Muito bem, muito bem, muito bem. Lili, o André acabou de falar dessa questão do tema, né, o mesmo tema do congresso. Na sua visão, qual é a importância dessa unidade, se trabalhar esse tema o ano inteiro, em todos os grupos de oração, em todas as dioceses, em todas as paróquias, digamos assim? No interior tem uma divisão também por paróquia, né? No sentido de grupos que se organizam paroquialmente. Então, qual é a importância de viver
essa moção que Deus dá lá no Conselho Nacional e vai chegando até o último grupo de oração em distância de cada estado. Para você ver a beleza da nossa igreja, né? A gente tem isso vivenciando na própria questão litúrgica. É uma só liturgia para aquele dia no mundo todo. E o Espírito Santo sopra dessa forma na RCC, a começar pela presidência nacional. E aí é como uma corrente mesmo, é uma corrente que vai aí inundando os grupos de oração, as presidências estaduais, e vai chegando a todos como aquela água que jorra da fonte. Vai ali matando a sede, porque é o próprio Espírito Santo que está conduzindo. Então, é maravilhoso, é muito bom ser carismático. É muito bom, é uma bênção muito grande. Muito bem, muito bem, muito bem. E do lado de cá, Ítalo, que não é irmão do Reno, E nem é o poeta, né? nem é. Poeta pode até ser, né? É da música, Compositor, né? Deus abençoe. Né? Me diz uma coisa. O Ítalo é do Ministério de Música e Artes. Como é que o Ministério de Música e Artes se prepara também para esse momento? Assim, né? É interessante que todos os ministérios trabalham em unidade também, né? Para o Congresso, né? Cada um da sua forma, aquela coisa toda. Mas também, venhamos e convenhamos, aquele ministeriadozinho lá daquele grupo de oração, que às vezes só tem 2, 3 ovelhinhas, né? Ele vai se espelhar naquele ministério que vai estar naquele congresso, né? Vai ser assim, um momento para ele até de aprendizado também, de estar ali celebrando aquilo que ele vive, né? Por exemplo, a música que você acabou de ouvir no nosso clipe, que é o tema do ano, né? Então, os ministérios tentam aprender aquela música também para viver a unidade também, né? Então, qual é a importância também, inclusive de quem está em casa com o ministeriado, de participar do congresso? Bem, eu devo dizer que em uma só voz, assim como o Espírito Santo age, né? Ele não fala 2 línguas. Então a gente fala uma só. A começar pela espiritualidade, né? A gente se prepara para esse congresso, se prepara para todo evento, principalmente, né, o nosso espiritual. Claro, sem faltar a técnica, mas também com a unção, né? Que deve andar juntas. Então aquele servo, aquela serva, lá daquele grupo de oração que está acompanhando e que chega até ele, né, esses repasses, né, para nós, ele também deve olhar para nós e também querer estar ali, porque é uma só voz, nós estamos juntos, né, uma grande unidade de renovação carismática. E principalmente, como você falava, essa preparação se dá começando inicialmente com a nossa espiritualidade. A partir daí, o Espírito Santo, sim, ele vai agir, ele vai capacitar e nós vamos juntos dar um grande louvor a Deus, né? E é assim que deve funcionar. E bendito seja Deus por esse grande congresso que se aproxima. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem. Sérgio, me diz uma coisa. Já que você é do Ministério para as Famílias, o congresso é a reunião de uma grande família? Muito bem, há uma grande alegria. Enquanto o Ítalo falava, eu pensava aqui, eu estava trazendo na imaginação o local, aquela multidão de gente, sabe, sentado, esperando, recebendo a mesma graça. E, de fato, a renovação carismática é uma família, né? E assim, é por isso que o próprio ministério para as famílias dentro da renovação, ela tem uma importância fundamental. Nós vivenciamos e vamos vivenciar agora o congresso de modo muito, muito pessoal, né? Me vinha muito assim essa coisa de estar perto, que é típico da família, né? É típico da gente. A gente, quando está se preparando para alguma coisa, eu estava lembrando, o meu neto mais novo agora tem 4 meses. E a gente estava se preparando para a chegada dele. Cara, todas as coisas concorrem para aquele tema, né? Para aquele clima. Para quê? Para que seja bem acolhido. A mesma coisa está acontecendo agora com o Congresso. Olha onde é que nós estamos. Nós estamos aqui convidando você, falando dessa graça que vai acontecer no Congresso, nos preparando para receber aquele que vai chegar. Quer dizer, nesse exato momento a gente pode dizer, de fato, Congresso Carismático é a nossa família, né? A renovação carismática é uma grande família, Éder. Isso é maravilhoso. Assim, enquanto o Sérgio fala, né, é engraçado como o Espírito Santo ele age. Eu me recordava da passagem lá em Atos, quando vai retratar a primeira comunidade cristã, né? Onde vai dizer que eles tinham tudo em comum, eles repartiam tudo entre si, viviam na unidade, na oração.
né? Então, nós somos essa família que temos tudo em comum. Mas é muito importante isso, falar no início do programa, que pode ser que você não escute todo por algum motivo. Muito importante você saber que esse congresso ele não é só para quem participa de grupo de oração. Muito bem. Então você que está nos escutando, que não é de grupo de oração, que é de comunidade ou que é só paroquiano, mas quer ter uma experiência, ver como nós nos reunimos como família e tem uma curiosidade de saber como é, esse congresso é para você também. Então sinta-se convidado. A gente vai falar mais, a gente vai dizer quando, o horário, tudo bem direitinho. Mas que esse convite já fique no seu coração, porque é para todos, é aberto. Não é só para quem é grupo de oração, não é só para renovação carismática. É para a Igreja Católica. E se você é protestante também quiser ir, venha. Não fique com medo, não. Venha participar. Muito bem, muito bem, muito bem. E eu poderia perguntar para qualquer um que está nessa mesa, né? Mas eu vou passar a bola para Lili. Lili, o que o Conselho Arquidiocesano tem para nós, tem de fala para nós nessa noite no editorial? Muito bem. Seja muito bem-vindo, querido ouvinte, querido internauta que está aí navegando pelas ondas da internet, você que está aí na rádio, na rede de rádio Shalom. Sejam muito bem-vindos ao programa, é uma grande alegria. O programa é feito com muito amor, com oração, com amor. E hoje nós estamos aqui iniciando nosso programa. A devoção do mês é a devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus. Nós temos a participação aqui dos membros do Conselho Arquidiocesano, que já foram apresentados, e estamos vivendo esse programa de pré-congresso, essa preparação amorosa. Nosso tempo litúrgico é o 14º domingo da Semana Comum, e o rema da pregação é "Em nenhum outro a salvação", que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Na vida dos santos, Santa Maria Gorete, e na devoção à bem-aventurada Nossa Senhora do Carmo. Queridos irmãos, a devoção ao preciosíssimo sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo surge exatamente no momento em que o Senhor está na cruz. E eu vou ler essa passagem para você. Chegando, porém, a Jesus, como o já vissem morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 19, versículos 33 a 34. Ali está a fonte da devoção. Se alguém te perguntar como é, o que significa, você como bom católico vai saber explicar. E o santo São João Crisóstomo, ele vai dizer o seguinte: quereis conhecer o poder do sangue de Cristo? Repara de onde começou a correr aquele sangue, de onde ele brotou, de que fonte ele brotou, do próprio coração de Jesus. Meus irmãos, a devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus é uma devoção que surge no século XX, onde foi estabelecida uma festa para essa devoção pelo Papa Pio IX. Ele estava no exílio por conta da Guerra da Independência da Itália, a Primeira Guerra, e lá Dom Merlin, que era um padre, sugeriu a ele que instituísse a festa. Ao retornar para Roma, ele instituiu a festa e pedia paz, e a guerra cessou, acabou. Quando o Papa voltou para Roma, ele proclamou que o primeiro domingo de julho seria dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus Cristo. Depois ficou-se atribuído como uma data fixa. Depois do Vaticano II, a festa passou, não deu continuidade, mas a gente tem a missa votiva em honra ao preciosíssimo sangue de Jesus. E aí essa devoção permanece até hoje. E por que ser devoto do preciosíssimo sangue de Jesus? Porque o sangue de Jesus, ele nos lava, nos purifica, ele nos protege, cria em nós uma proteção contra o mal. Se você está vivendo um momento difícil na sua família, clame pelo sangue de Jesus, clame pelo sangue de Cristo, porque o sangue de Cristo nos purifica, nos sela contra todo o mal. E
Preciso falar também do nosso congresso, gente. Nosso congresso está maravilhoso. Nós vamos ter presenças maravilhosas. Vamos ter a presença do nosso querido Tom Gregório, vai estar participando com a gente. Também Padre Dirles, Sueli Façanha, e também vamos ter apresentação junina. Então você vai participar desse momento maravilhoso. Tem uma outra pessoa que vai estar presente. Gente, essa pessoa não pode faltar. Essa pessoa é você. Venha participar do nosso congresso, venha beber dessa água maravilhosa que o Espírito Santo deseja derramar sobre nós para saciar essa sede que nós temos do Senhor. Em nenhum outro há salvação. E tem a presença também daquele que escreveu uma carta para nós, viu? Ele vai estar presente, o nosso presidente nacional, Klaus Nilman, e ele tem um recadinho para nós. Vamos escutar? Renovação em movimento. Éder Machado. De volta com o programa Renovação em Movimento. É hora do nosso grupo de oração. Nosso grupo de oração. O grupo de oração é o fundamento da renovação carismática católica existir em todo o mundo. É onde nós nos alimentamos e vivemos juntos os nossos carismas. E todos os domingos nós temos a grande oportunidade de Deus de estarmos aqui na sua rede Shalom de Rádios e também no YouTube com o nosso grupo de oração, sempre com visões, espiritualidades, sempre com sorrisos novos, diferentes, mas que convergem, como a gente já falou aqui antes, para o mesmo Espírito, porque é Ele quem guia, Ele quem direciona tudo em todos, né? E todas as semanas nós temos essa grande experiência de vivermos juntos aqui na sua rede Shalom de Rádios, no nosso grupo de oração. E hoje um grupo de oração muito colorido, por falar em cores, mas também muito florido de espiritualidade, né? Porque nós temos aqui o nosso Conselho Arquidiocesano. Para você que não sabe, o Conselho Arquidiocesano é aquele que direciona todo o movimento na nossa Arquidiocese de Fortaleza. Então nós temos aqui uma pessoa que representa todos os pregadores, aquele que de repente direciona, leva a formação, reúne, né? Enfim, motiva, assim como música, como Ministério para Famílias, né? Assim como intercessores, como, enfim, todas as expressões ou realidades da renovação diante daquilo que Deus chama a cada um, existe alguém que o representa diante do conselho. E esse conselho é quem está coordenando aqui, quem está direcionando o nosso programa de hoje. Inclusive na música, que a gente já apresentou e agora eles vão fazer para nós um grande louvor. Então vamos juntos. Você que está nos acompanhando aí, ó, já se prepara e juntos, nessa preparação para o Congresso Arquidiocesano, vamos louvar ao Senhor cantando mais ou menos assim, ó. Já sai aí, se levanta, dança, puxa o irmão que está do lado aí, a sua família, e vamos juntos cantar e louvar ao nosso Senhor, dizendo, ó: Deus, quero louvar-te, quero adorar-te, quero te seguir, quero transmitir. Deus, quero louvar-te, Deus, quero louvar-te, Deus, quero louvar-te, quero adorar-te, quero adorar-te. Sempre, sempre ao cantar, eu só quero dar glórias ao meu Deus. E canta, eu vou caminhando, diga isso. Eu vou caminhando, vivendo o amor. Ergue os seus braços. Erguendo os meus braços, eu louvo ao Senhor. Quero proclamá-lo no dia a dia, sempre cantando glória, aleluia. Vamos juntos. Aleluia. Mais uma vez. Aleluia. Deus, quero louvar-te, quero louvar-te, quero adorar-te, quero te seguir, quero transmitir. Deus, quero louvar-te,
Deus, quero louvar-te, quero adorar-te. Sempre ao cantar eu só quero dar glórias ao meu Deus. Sempre ao cantar, diga. Sempre ao cantar eu só quero dar glórias ao meu Deus. Mais uma vez, sempre ao cantar. Sempre ao cantar eu só quero dar glórias ao meu Deus. E com muita alegria vamos continuar louvando ao Senhor. E olha, se prepara, o congresso está chegando, você é o nosso convidado e vamos nesse aquecimento para o congresso cantar mais ou menos assim, ó. Vem, vem louvar, encher esse lugar de glória, encher esse lugar de glória, com a glória do Senhor. Mais uma vez, diga, vem, vem louvar. Vem, vem louvar, encher esse lugar de glória, encher esse lugar de glória, com a glória do Senhor. Olha, escuta isso, quando Deus envia seu Espírito, nos conduz à fé e nos faz cantar o seu louvor. Seu amor em cada coração nos garante a paz e nos faz cantar o seu louvor. Cante forte ao Senhor, vem, vem louvar, encher esse lugar de glória, encher esse lugar de glória, com a glória do Senhor. Mais uma vez, vem, vem louvar, canta isso. Vem, vem louvar, encher esse lugar de glória, encher esse lugar de glória, com a glória do Senhor. E bate palma pro Senhor de onde você tá aí, amém. E assim também nessa preparação é muito válido clamarmos o Espírito Santo sobre nós. Então desde já vamos acalmando o nosso coração. Tem muito mais para se ouvir, tem muito mais o que o Senhor tem para falar ao nosso coração, mas deixemos que o Espírito Santo de Deus nos conduza nessa noite e que Ele venha sobre nós. Então vamos clamar juntos este Espírito Santo, dizendo: enviai sobre os nossos corações, Senhor, o Teu Espírito Santo. Então você já fecha os teus olhos, respira bem fundo e vai clamando o Espírito Santo de Deus. E cante: vem Espírito de amor, vem Espírito de amor, reacender a chama que se apagou, reinflamar os corações com línguas de fogo. vem Espírito, vem Espírito de amor, recriar o que o mundo destruiu, reavivar em nós o primeiro amor. Canta como em Pentecostes, como em Pentecostes, vem viver em nós, nos unindo à criação, a Deus clamaremos. Enviai Teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. enviai
enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. E sendo conduzido por esse mesmo Espírito Santo, deixemos que agora Ele visite o nosso coração, que Ele venha nos conduzir a escutar a palavra de Deus. E onde você está, abra o seu coração, deixe o Espírito Santo agora vir sobre você. Então vem, Espírito Santo, sobre cada um de nós neste momento. Vem nos conduzir a uma profunda intimidade com o Senhor. Esse é o nosso desejo. Vem, Espírito Santo. E onde você está, vai orando no Espírito. Você também que ainda não ora no Espírito, reze em português, peça: vem, Espírito Santo, eu quero sentir a tua presença. Vem sobre o meu coração, sobre todo o meu ser. Vem, Espírito Santo. E mais uma vez, suavemente, cantemos o refrão: enviai. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, E renovai. e renovai a face da terra. Ainda mais suave, diga: Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. E ainda nessa unidade, que possamos então colocar as nossas mãos, nós que estamos aqui, você que está nos acompanhando também, vamos rezar pelo nosso irmão que agora irá falar aquilo que é vontade de Deus para nós, aquilo que o Senhor preparou com muito amor. Então que neste momento ele seja esse reservatório da graça, que essa graça possa chegar até nós. Então vem, Espírito Santo de Deus. Vem nos conduzir em todo este momento, onde iremos escutar a palavra. Vem, Espírito Santo. Que a palavra de Deus possa ser como uma semente em terra fértil, que é o nosso coração, e gere frutos para a nossa vida e nossa caminhada. E pedindo a intercessão da Santíssima Virgem Maria por todo este momento, e que a exemplo dela possamos nós também atentos a escutar a voz de Jesus. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa noite, povo amado de Deus. Se por acaso você conectou depois da gente se apresentar, né? Então meu nome é André, sou atual coordenador do Ministério de Pregação da RCC Fortaleza, e nessa noite, né, de pré-congresso, onde nós nos reunimos aqui, o conselho, mas somos aqui um grupo de oração, né, nesse momento, e temos como rema dessa pregação: em nenhum outro a salvação. A gente no início aqui partilhava um pouco, né, sobre essa temática, que é de fato a palavra norteadora para todo ano, né? Então, quando é discernido pelo nacional, nós temos alguns encontros, alguns momentos que é justamente para que essa palavra ela possa alcançar todo mundo, né? Então, o nosso congresso vai ter essa temática, e hoje a gente vai partilhar um pouco também sobre essa palavra que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 12. Então, se você quiser depois guardar essa palavra, ler ela com calma, ela é muito forte, né? Mas, rapidamente lendo aqui, a palavra vai dizer assim: era Pedro, né, que estava falando, e ele dizia assim: ficai sabendo todos vós e todo o povo de Israel, foi em nome de Jesus Cristo Nazareno que vós crucificastes, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Por ele é que esse homem se acha são, em pé, diante de vós.
esse Jesus, a pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se agora a pedra angular. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados, essa palavra, ela vem de fato nos nortear, de fato ela vem para que nós possamos lembrar de que nós temos um Salvador. E não é qualquer coisa, né? Não é que existam outros salvadores. A própria palavra de Deus, ela vai dizer que não existe salvação sem Jesus Cristo. E muitas vezes a gente acaba não tendo essa perspectiva, né? Então aqui Pedro, quando ele fala isso, ele estava ali em meio a uma situação de conflito, onde as pessoas que estavam ali ao redor, os chefes do Estado naquele tempo, queriam calar a ele, não queriam que ele falasse o nome de Jesus, não queriam que ele divulgasse que a cura de um paralítico tinha sido através do poder de Jesus, e ele, mesmo diante das ameaças, ele não se cala, porque de fato todos nós precisamos saber que Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, aquele que sacrificou por nós, aquele que foi a pedra desprezada, né? Quando a gente imagina uma construção, né, é necessário que haja ali os pilares, as pedras que dão o fundamento. Sem aquela pedra, as arquiteturas, as engenharias, elas não resistem, né? Então é preciso que haja essa pedra angular. E aí o Senhor é essa pedra angular da nossa vida, a pedra que foi um tempo rejeitada, mas ela de fato é a pedra que sustenta o nosso viver, sustenta quem nós somos de verdade, é o Senhor que nos resgatou. Então, quando eu estava aqui rezando por essa palavra, trazendo essa temática de que não existe outra salvação, não existe outro nome pelo qual nós devamos ser salvos, o Senhor ele também me fazia lembrar de uma passagem que está lá em João, no capítulo 10, que vai trazer justamente a temática do bom pastor. Lá no versículo 11, o Senhor ele vai dizer assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, quando vê que o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. Então, vejam como essa palavra ela tem tudo a ver com em nenhuma outra salvação. Nós, né, quando fomos criados, quando Deus nos criou, quando Deus pensou em nós, Deus ele criou em nós para viver um estado de graça, para viver a perfeição, para viver o melhor que Deus poderia oferecer para nós. E por causa do orgulho, da vaidade, da vontade de ser como Deus, aquilo que Deus tinha preparado para nós foi perdido. E nós já éramos, a partir dessa teimosia, a partir do pecado, nós já éramos condenados. Então nós tínhamos uma dívida, e era uma dívida impagável, se não fosse por outra forma. E aí Jesus Cristo veio, através, né, do seio da Virgem Santa, ele veio para remir os nossos pecados, ou seja, para pagar as nossas dívidas, e para e para ser o Redentor, ou seja, ele paga e ele liberta, ele reme e também é aquele que faz a redenção. Então, nós só estamos aqui, nós só temos a graça, nós só temos a liberdade, nós não vivemos numa condenação, porque houve aquele que se expõe pela vida das ovelhas, ou seja, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Nós somos essas ovelhas. E aí, muitas vezes, a gente não tem essa compreensão e acaba deixando com que outras coisas, outros pastores, outras situações, outras convencionalidades acabem tomando o lugar de Jesus na nossa vida, tomando o estado principal, o lugar de vida que é do próprio Senhor, né? E a gente vai tomando outros senhores para si. E, de fato, esses outros senhores, essas outras coisas, essas outras situações, essas outras... não vão gerar em nós
pode até gerar ali falsas alegrias, falsos prazeres, falsas sensações, algo enganoso, mas na hora do aperto mesmo, na hora do aperreio, na hora que vem aquele que cobra, o único que dá a vida é o bom pastor. Então o Senhor foi esse bom pastor para conosco. Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Qualquer outra coisa, qualquer outra situação é mercenário, é enganador, é ladrão. E o ladrão ele só vem para roubar, matar e destruir. Então que nós possamos, né, sentir o gostinho, né, dessa sensação de ser essa ovelha cuidada por Deus. Desse Deus que não só cuida, mas que se expõe, que se doa, que se entrega ao ponto de dar a vida. E a nossa, né, e Deus ele é tão maravilhoso que a nossa devoção mensal vai falar justamente sobre o sagrado sangue de Jesus. Esse sangue que lá na cruz, né, não foram quebrados ossos, mas uma lança perfurou o seu peito e foi derramado sangue e água. Foi derramado ali a misericórdia de Deus para conosco, que nos lava, que nos purifica, que nos dá todo dia uma nova chance, uma nova oportunidade. Então que nós possamos acolher esse Deus, entender, assim como Pedro falava para as multidões, assim como Pedro dizia para até aqueles que queriam calar, que não há outro que possa nos salvar, que não há outro caminho, que não há outro pastor, somente Jesus é o Senhor de fato das nossas vidas. Somente o Senhor, ele é o nosso bom pastor. Somente o Senhor é a verdade, é o caminho. Somente o Senhor é a vida. E se nós não caminharmos por este caminho, que é o próprio Jesus, nós não vamos encontrar salvação. E aí tudo aquilo que Deus preparou, tudo aquilo que Deus fez para nós, tudo aquilo que Deus fez para nos devolver a graça primeira, será perdido de novo. Então que nós possamos acolher essa verdade, acolher que existe um nome, só um nome pelo qual nós devamos ser salvos. E esse nome é o nome de Jesus. Lá em Filipenses vai dizer que diante do Senhor todo joelho se dobra, toda língua confessa que Jesus é o Senhor. Então, de fato, não há outro caminho, de fato, não há outro lugar onde nós deveríamos estar, de fato, não há outro lugar onde nós seremos felizes de verdade, não há outro lugar onde nós podemos contemplar os manjares de Deus, porque lá em Isaías 55 diz que muitas vezes nós gastamos o nosso tempo, gastamos a nossa vida naquilo que não nos sacia, nós gastamos até o nosso dinheiro com coisas que não nos preenchem, e o Senhor diz: vinde a mim, experimentareis dos melhores manjares. Vinde a mim, escutai-me, prestai atenção e a vossa alma viverá. Quando nós escutamos o Senhor, quando nós vamos ao seu encontro, a nossa alma ela vive, porque somente a vida. E aí quando nós falamos que só a salvação é vida eterna, porque a eternidade ela é uma realidade. E aí nós devemos escolher como nós vamos passar essa eternidade. Se é a morte eterna ou se é a vida eterna. Se você quer a vida eterna, somente com o Senhor. Somente porque somente em Jesus, somente no bom pastor, somente escutando aquele que nos chama, vinde a mim, é que nós vamos experimentar de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. E olha, não é pouca coisa não, viu? O Senhor ele está nos aguardando para viver o convívio dos eleitos, para viver a graça, para viver aquilo que Ele preparou para nós desde o início dos tempos e principalmente para nos abraçar, porque mais do que nós desejamos, o Senhor ele nos deseja. Mas o caminho é o Senhor e somente nele nós seremos salvos. Então que você possa fechar o seu olho e que essa canção ela venha falar conosco. Que a canção tema também do nosso ano da renovação, que vai dizer que em nenhum outro a salvação, que só existe um nome pelo qual devemos ser salvos, e é o nome de Jesus. Cantemos. Só existe um nome pelo qual devamos ser salvos. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Por amor se entregou.
o seu sangue derramou por nós. Nos prostramos em adoração. Se você puder, coloque a mão no coração e declare isso. Em nenhum outro a salvação. Em nenhum outro a salvação. Todo posse dessa graça é o Senhor, o nosso Salvador. Aquele que nos dá a vida, aquele que nos transforma. Salvação, Deus Santo, forte e imortal, Jesus, meu Salvador. Se imagine agora como aquela ovelha cuidada por Deus e declare em nenhum outro a salvação, porque Ele nos acolhe, porque Ele nos dá a sua graça, porque Ele nos transforma, porque Ele nos dá a dignidade de filhos amados de Deus. Deus Santo, forte e imortal, Jesus, meu Salvador. Existe um nome, só um nome pelo qual devemos ser salvos. Só existe um nome pelo qual devamos ser salvos. É o nome de Jesus. Acima de todo outro nome. Por amor se entregou na cruz, no seu sangue derramou por nós. Nos prostramos em adoração. Acolha essa verdade. Em nenhum outro a salvação. Em nenhum outro a salvação. Em nenhum outro a salvação. Deus Santo, forte e imortal, Jesus, meu Salvador. Em nenhum outro a salvação. Em nenhum outro a salvação. Deus Santo, forte e imortal, Jesus, meu Salvador. Bendito seja Deus, Senhor, que Tu és o nosso Senhor e nosso Salvador, o único capaz de nos salvar, de nos dar tudo o que precisamos. Amém. Renovação em movimento. Éder Machado. De volta com o programa Renovação em Movimento. É hora de mandar alô para quem está acompanhando o nosso programa. E eu já gostaria de mandar um grande abraço para todo mundo que está acompanhando aí, através da rede Shalom de rádios. Tem gente no carro, uma hora dessa, até mesmo voltando da missa, que está também ouvindo o nosso programa. Tem gente que passa o dia escutando a Rádio Shalom. Que grande bênção, que grande graça na sua vida. Com certeza Deus ama muito, Deus já faz muito na sua vida. Muito obrigado pela sua presença entre nós, com certeza entre nós, porque você permite que a gente entre na sua casa, entre no seu carro, entre no seu som, no seu celular, seu fonezinho de ouvido, tem lá a nossa voz e com certeza essa nossa oração também alcança teu coração. Então, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado você que coloca aí no YouTube, na tela grande da tua casa, para que todo mundo acompanhe o nosso programa também através do YouTube. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação e também por nos deixar fazer parte da sua vida através deste nosso programa. Deus abençoe sua vida, sua missão e com certeza eu acho que tem alô para mandar aqui também. Tem, Lili? Tem. O alô especial para o nosso querido presidente nacional, Klaus Nilman, que fez aniversário no dia 2 de julho, último dia 2. Que o Senhor o abençoe, o sangue precioso de Jesus o envolva, o proteja, né, o purifique.
Eu quero mandar um abraço especial para o meu querido Padre Pedro Rodrigues Neto, não pode faltar, que é o pároco do meu grupo de oração, para todo o meu grupo de oração, na pessoa da minha coordenadora, Valéria. Quero mandar um abraço muito especial hoje, Éder, para os meus colegas de trabalho, lá em Palmácia, no Traje Palmácia, cumprimentando especialmente o meu coordenador, que é o Marciano, e também a minha querida Marília, que hoje deu uma arrumada no meu cabelo, eu tô toda bonitona, né? E um abraço a todos. E também a minha querida Cacazinha lá em Brasília, Cacazinha Feitosa, que é a coordenadora do Fundo Nacional da Assistência Social, ao seu esposo e ao seu filhinho Samuel. Muito bem, muito bem. E aí, André? Temos aí abraços, alôs, né? Primeiramente, um abraço e um cheiro, né, pra minha noiva que tá acompanhando, né? Sempre tá ligadinha com a gente. Quando eu não estou participando, a gente fica acompanhando lá de casa, na casa dela, na verdade, né? Quando não tô aqui, eu tô lá, né? Porque tem que marcar a presença. Então a gente sempre tá acompanhando junto. Um abraço pra família dela, pra minha família também, pra minha mãe, pros meus irmãos. Meu grupo de oração, querido, maravilhoso, né? Porque é o melhor grupo de oração, viu? Os outros que não concordam comigo estão errados. Melhor grupo de oração de todos, o grupo de oração Ágape, na pessoa do nosso coordenador Pedro. Desde já estendo o abraço para o nosso pároco, o padre Aderlane, que é fora da curva, um padre que sempre está nos acompanhando, nos dando a bênção, nos dando a graça. E ele é show de bola. Um abraço para o restante do conselho, né, que não está aqui, né, de forma especial para o nosso presidente, o Paulinho. Para todos os pregadores da renovação carismática, né, e de forma especial para o meu núcleo. E eu acho que eu não estou esquecendo de ninguém não, viu? Eu acho que não. Será? Muito bem, muito bem. Do lado de cá... Vamos lá. Olha só, ele fez o dever certinho, viu, Eder? Falou todo mundo, ó. Eu não vou. Semana decorando, né? Não esquecer ninguém. eu não vou repetir, né? Mas assim, eu vou somar com tudo isso que ele falou, né? Eu também dou um alô para todas essas pessoas que ele falou também. Meu grupo de oração, meu coordenador Pedro, meu pároco. E também quero mandar um alô especial para minha equipe de serviço do Ministério de Música e Artes, as minhas ovelhinhas, tá bom? Também quero mandar um alô especial para minha mãe, que acompanha a gente também nesse programa. Olha, minha esposa tá bem aqui, viu, gente? Ó, um alô pra ela também. Um beijo, amor. Ligadinha aqui, ó. Ligadinha daqui. Só esperando a vez. Né? Só esperando a vez. E é isso. Eu acho que eu não esqueci ninguém. É isso. Muito bem. E eu quero, assim, de modo muito especial, dar um abraço assim, muito carinhoso pra minha preciosa companheira de vida, né? Nós temos, esse ano nós completaremos 37 anos de casados, então no começo ainda do casamento, eu acredito que ainda tem muita coisa pra gente aprender juntos, mas um abraço muito especial para os nossos filhos, né? Nós temos 2 filhos, nossos netos, mas me vinha assim muito ao coração e eu quero falar diretamente para você que está aí ouvindo e acompanhando a cada um de nós nessa noite muito especial. Eu quero dizer para você que esse alô vem do coração de Deus direto para você. Sabe aquela oração que você tem feito? Esse pedido aí que você já tem colocado diante de Deus, que você já tem dito assim, Senhor, até quando? Quero dizer para você que o Senhor está de olho nas suas orações. O Senhor não te esqueceu não, viu? A tua oração está diante do Senhor e olha, quando você menos esperar, a graça vai acontecer. Apenas espere e confie. Deus te ama. Rapaz, me arrepiei todinho. Rapaz, já aprendi agora, viu? São 37 anos, né? Amor. Pouca experiência. Muito bem, muito bem. Vou aproveitar e mandar um alô e um agradecimento também para minha Maria também, que hoje está operando aqui no nosso programa Renovação em Movimento, Gliane. Muito obrigado, Senhor, pela vida da Gliane, que colabora conosco hoje também, mas colabora com a minha vida, né? Porque ela soma na minha vida também, quero somar na vida dela, não sei se por 38 anos ou mais, né? Não sei por quanto tempo o Senhor vai me dar essa graça, mas que Ele dê, porque Ele já tem abençoado. Então, por falar em
em amor, em alegria, né? Em celebração, em motivos para comemorar e celebrar, a gente vai continuar falando de congresso, né? Vai, Ô, Lili? vamos sim. Nosso congresso vai ser maravilhoso. Olha, gente, nós vamos ter momentos de pregação, momentos de louvor, muito louvor, porque quem sabe louvar reza 2 vezes. Nós vamos ter a presença de todas essas pessoas que estão hoje no programa e muito mais vermelhinhos, né? Pessoas do conselho. Vamos ter representação e participação das coordenações de grupos de oração de todos os ministérios, ou seja, vai ser assim maravilhoso. E para completar, você que não faz parte de grupo de oração, participa da igreja ou não participa ainda, mas sentiu aquela vontade no coração de participar, olha, você vai viver o batismo no Espírito Santo junto conosco. E a gente tem também, Éder, um espaço especial pensado para receber os nossos párocos. Então você, querido pároco, que está ouvindo, padre, vigário, está aí ouvindo, né, esse programa ou assistindo pelo YouTube, você também é convidado. Convide seu pároco, diga, pároco, padre, vamos lá no congresso visitar, vai ter um ambiente especial para receber os sacerdotes. São todos convidados, todos bem-vindos a esse momento grandioso da família carismática da RCC Fortaleza. Também vai ter um espaço reservado para as crianças e adolescentes? Oh, sim. Às vezes a pessoa diz assim, eu não vou porque tem menino, aí os meninos não deixam. Lá a gente tem o congressinho, Éder. Congressinho é um espaço para crianças e adolescentes, né? Adolescentes que estão aí, vão viver. Não é um lugar para você deixar lá a criança, não, jogada, não. É um espaço de evangelização na linguagem das crianças, na linguagem dos adolescentes, onde eles vão estar vivendo o que os adultos vivem dentro do congresso, só que preparado de uma maneira diferenciada. É um momento de grande evangelização. Muitas crianças, muitas vezes, é que levam os pais para o grupo de oração, sim, adolescentes. Então, leve seu sobrinho, vai ser maravilhoso. Muito bem, muito bem, muito bem. E vamos falar de estrutura, né? O local, como é que faz a inscrição. E aí, André, onde é que vai ser o congresso? O nosso congresso ele vai acontecer no dia 11 e 12, né, no próximo final de semana de julho, lá no ginásio poliesportivo Padre Félix, lá no Colégio Pia Marta do Montese, né? Então vai acontecer lá, um lugar bem central, um lugar de acesso fácil. Se você quiser fazer a sua inscrição, existe uma plataformazinha. Então, na dúvida, entra lá no Instagram da RCC Fortaleza, lá na bio tem o link lá para você fazer a sua inscrição. Inscrição também para o congressinho, então é tudo organizado, não tem erro. O importante é no dia 11 e 12, lá no ginásio Padre Félix, lá no Colégio Pia Marta, você está vivendo essa graça com a gente, porque vai ser de fato uma bênção, vai ser muito bom. E assim, né, André? Você não precisa se preocupar, onde é que eu vou almoçar? Né? Lá a gente vai ter, você na inscrição pode selecionar a opção da inscrição com almoço. E aí você vai almoçar lá com a gente, não fica preocupado com o que vai levar, o que é que vai comer. Vai ter lá a opção com refeição. E na hora dos intervalos, né, tem a nossa lanchonetezinha lá, para comer aquele salgado, uma saladinha de fruta, uma tapioca, o que você quiser vai ter também disponível lá, pra você não ficar com fome, porque o carismático come e reza, viu? Come e reza. Vou nem comentar que aqui, nesse grupo de oração, não tem ninguém da terra, não. Eu gostaria de dizer, a Lili, ó, o jeitinho dela ali. Eu vou trazer na próxima semana um cuscuz e vai ficar aqui na câmera, você vai assistir pelo YouTube, vai ficar todo mundo participando do programa, olhando pro cuscuz, só vai comer no final. Vai sentir o cheiro, né, Lili? Vai sentir o cheiro. Exatamente. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, a gente já vai ter, inclusive você falou da inscrição na bio, né, no link, mas pode fazer inscrição no dia também? Quem chegar lá, pode fazer inscrição? Não? Olha, a inscrição, ela vai estar no link, né, que tá na bio aí do Instagram, porque assim, é um espaço limitado. Então, assim, a gente não pode garantir que no dia vai ter inscrição. Inclusive, eu quero fazer aí
já aproveitando a deixa do Éder, faça logo a sua inscrição para que você não perca a graça. Então, vai correndo aí no Instagram, RCC Oficial, RCC Fortaleza, e aí você vai entrar lá onde tem os posts do congresso, vai estar lá o link e você faz sua inscrição. Faça logo para não deixar para a última hora e perder a vaga. Muito bem. Para quem tem dificuldade, né, que tá em casa, a gente sabe que tem gente de grupo de oração que não é muito tecnológico, né? Então daqui a pouco a gente vai ter aqui uma convidada, né, Ito? Verdade. Especial, né? Especialíssima. Que vai apresentar para nós. Inclusive, eu vou pedir para ela apresentar a plataforma, né? Para ela falar um pouco como é que faz, né? Que não é difícil, mas de repente você pode pedir também a ajuda do Ministério de Comunicação do teu grupo de oração, né? Ah, eu não faço parte de nada, mas às vezes até o Neto sabe mais que a gente. Com certeza, viu, Éder? Aliás, ele já nasce já dentro da tecnologia, né? Já vem de berço. Às vezes sabe mais que a gente, né? Então, pede ajuda aí do sobrinho, do neto, do filho, que com certeza eles vão te ajudar, né? O Gabriel ajuda muito, né? O Gabriel ajuda demais. Inclusive, eles têm uma linguagem própria que a gente não entende, mas funciona. Você chega lá e pede que eles fazem e dá tudo certo. Muito bem, muito bem, muito bem. E na maior das dúvidas, tem o direct do Instagram, né? A nossa comunicadora, ela fica ligadinha. Qualquer dúvida, com certeza toda a equipe da comunicação vai ficar ali aposto para tirar dúvida, para sanar. Se o problema for não sei me inscrever, não se preocupe, você vai conseguir fazer sua inscrição, porque a gente está empenhado mesmo é que você participe. Os outros pormenores é detalhe. Se você decidir participar, você vai conseguir. Só não deixe para a última hora, porque de fato o lugar tem a sua limitação. Aí se deixar para a última hora, pode ser que chegue lá e você não consiga participar. Então é por isso nós estamos aí, temos uma semana para o congresso acontecer. Decida agora. Na hora do intervalo, vai lá, porque senão você pode ficar de fora e aí perder a graça não é bom, né? Não é bom. Muito bem, muito bem. Vamos de música, daqui a pouco voltamos com a Jéssica aqui tirando mais algumas dúvidas também. Renovação em movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento. É hora de ficar por dentro de tudo que acontece na renovação carismática católica na Arquidiocese de Fortaleza. Fique por dentro. Fique por dentro. E hoje o nosso Fique por Dentro tem a presença aqui da nossa querida coordenadora do Ministério de Comunicação, aquela que vê as postagens, que comenta, que responde você, que interage com você, que posta as coisas, que reposta os stories lá do teu grupo de oração. É ela que vai se apresentar agora. Olá, povo de Deus. Olá, Éder. É ela mesma, que só falta ficar louca de tanto postar as coisas de vocês, mas é uma alegria, né, por esse tempo, como ele falou, né, me chamo Jéssica, estou coordenando o Ministério de Comunicação Social da RCC Fortaleza, e por esse tempo, realmente, eu fico responsável por receber os directs de vocês, por tirar dúvidas, mostrar aquele grupo de oração pertinho do seu trabalho, pertinho da sua casa, então sou eu que fico nos bastidores, né, é tanto que eu até falo pra ele que quando eu venho pra frente das câmeras, eu ainda fico um pouco tímida, porque eu sou a mulher dos bastidores. Mas hoje eu fui convidada para vir aqui no programa, nesse quadro que é tão importante, que é o Fique por Dentro, para falar um pouquinho mais. Meus irmãos já falaram bastante, mas ainda é pouco, porque o Congresso Arquidiocesano da RCC Fortaleza tá recheado de presenças abençoadas, de atrações, e vocês vão saber tudo. Jéssica, primeira dúvida que a gente falou aqui antes de você chegar. Como é que faz a inscrição? A pessoa que tem dificuldade, eu nunca fiz, eu não sei mexer, eu mal acesso o celular, só fico vendo o zap da família. Como é que essa pessoa faz para se inscrever no congresso?
Sim, estava aqui nos bastidores, escutei, e nós temos uma solução para você que tem dificuldade, né, como os meninos falaram aqui, sobre o acesso a fazer a inscrição. Como também já foi explicado, é necessário ter essa inscrição justamente pelo controle, pela organização do evento. Então, é muito importante que você, carismático, católico, você que quer viver essa experiência, faça a sua inscrição, principalmente com antecedência. E você tem alguma dificuldade? Você vai agora, pega seu celular, vai lá no Instagram, digita RCC Fortaleza CE, tudo junto. E lá, na nossa grade de postagem, vai ter um vídeo. Aliás, nós vamos repostar também nos stories, tá? Esse vídeo que tem explicando todo o detalhe, com muito detalhe, passo a passo para fazer a sua inscrição. Lá tem perguntas muito importantes para que assim nós possamos estar em comunhão e organizar ainda melhor o congresso para que você possa viver verdadeiramente o congresso na bênção, sem nenhum problema, tá bom? E outra coisa que eu já estava esquecendo, como foi falado, congressinho. Lá também no link de inscrição, no mesmo link, na parte inferior, lá na parte de baixo, você vai ter todas as informações para o congressinho, tá bom? Lembrando que as crianças e os adolescentes que podem participar do congressinho é da idade de 4 anos a 12 anos, tá bom? Então, todos são convidados a viver essa graça. Muito bem, muito bem. Jéssica, também já foi falado aqui pela Lili, mas eu gostaria que você lembrasse para nós quem vai estar presente no congresso, quem são as participações. Queria também fazer uma pergunta pessoal, né, no sentido de que se eu for de outra diocese, eu posso participar também do congresso? Com toda certeza. Nosso irmão André já falou, os outros também. O congresso é aberto para o povo de Deus. Então você quer viver essa experiência do congresso arquidiocesano? Por favor, sinta-se convidado, sinta-se chamado. Esse encontro é para você. É um final de semana que o Senhor, Ele preparou, Ele escolheu para poder fazer uma mudança radical na sua vida. Uma experiência verdadeira com o Espírito Santo. E já quer saber as presenças? Sim. Eu trouxe 2 que ninguém sabe ainda, viu? E tá por aí, hein? Eu tava ali nos bastidores me segurando. Vamos começar por quem todo mundo já sabe, certo? Olha que alegria. Nós vamos ter a presença do nosso bispo arquidiocesano, Dom Gregório. Ele estará celebrando conosco. Que grande graça. Aqueles que gostam das historinhas do nosso Dom, vocês vão ter as historinhas lá no congresso. Nós vamos ter também o nosso assessor eclesiástico, né? O nosso padre que está caminhando conosco dentro do conselho, Padre Dirles. Nosso presidente do Conselho Nacional da RCC Brasil, que fez aniversário agora essa semana, estará também conosco. Klaus, né? O Klaus, ele vai estar conosco. Ele já fez um vídeo, tá lá no Instagram. Você que ainda não assistiu, corre lá no Instagram. Ele fez um vídeo especialmente pra você que vai participar. Curtir, comentar, compartilhar, tudo isso. Exatamente. Se inscrever, principalmente para viver essa graça. Também teremos o presidente do Conselho Estadual, o Roger, né, que ele está à frente do conselho, que está cuidando de toda a RCC de Ceará. Claro, nosso presidente, ele morre de vergonha, que eu só chego chamando ele de meu presidente. O nosso presidente do Conselho Arquidiocesano da RCC Fortaleza também estará conosco, Paulinho. E agora vem as 2 presenças que ninguém sabe. Foi confirmado agora, essa semana, né? Padre Elano Sami estará conosco lá, pároco da Igreja da Glória, muito conhecido, né, em toda Fortaleza e fora de Fortaleza. Ele disse assim: eu estarei no congresso, eu quero estar no congresso. Então, se o Padre Elano disse eu quero estar no congresso, por que você ainda não fez sua inscrição? Então, vamos fazer a nossa inscrição. E a última presença, pode aparecer mais, tá? Acompanha no Instagram. E a última presença, né, a confirmada, Leandro Rabelo, coordenador nacional da Escola de Formação para Líderes e Missionários da RCC Brasil.
Ele também estará conosco, certo? Então não perca tempo, não perde tempo, vá fazer sua inscrição. Nós teremos, olha, quantas presenças maravilhosas. E ainda tem as atrações. O negócio não para por aí. Então, eu acho que um final de semana vai ser pouco. Mas olha, é muita graça. É muita graça. Então não perde essa chance. E nós teremos 2 atrações, né, no congresso. A primeira, Sueli Façanha, da comunidade católica Shalom, estará conosco. Vai viver também esse momento, como os meninos falaram, o congresso é para todos. Então Sueli estará conosco. E no final, assim, na nossa noite fraterna, no sábado, nós vamos ter uma apresentação de uma quadrilha junina, São Pedro, São Paulo. Então nós vamos encerrar nossa noite fraterna com os bons nordestinos, né? Aproveitando essa quadrilha. Então é isso. Entrando no clima do arraiá, né? Sempre. Porque, o São João é só em junho. Pra quem mora no Nordeste, não, né? É o ano todo. Então, não fica de fora. Agora aqui, ó, tem mais uma presença, como a Leli falou. Essa é mais do que especial e essa é aguardada por todos nós, que é a sua presença. Então, abra-se, decida-se e venha participar conosco, venha viver conosco a bênção, a grande graça que é o Congresso Arquidiocesano da RCC Fortaleza. Muito bem, muito bem. Rapaz, nem gaguejou, viu? É porque é comunicação mulher mesmo. Bonita, viu, a mulher? E a carinha do marido apaixonado. Vai no YouTube pra você ver a carinha. Ai, meu Deus. Aí o que acontece? Gente, eu gostaria, para finalizar esse bloco, que a gente fizesse o nosso convitezinho para gerar aquele corte bonito, porque a gente vai chamar todo mundo para participar do nosso congresso. Olhando para a câmera, convite, Lili. Querido amigo, irmão, que é ouvinte da Rádio Shalom. Mesmo que você não seja de grupo de oração, venha fazer parte do congresso. Vai mudar a sua vida, como a Jéssica falou. E você, querido internauta, também é convidado. Mesmo que você não faça parte de nenhum grupo de oração e talvez até esteja afastado da igreja, não tenha medo. Eu não conheço ninguém. Você vai conhecer lá, você vai ter uma experiência profunda com o amor de Deus e você vai ter sua vida transformada. Nós estamos esperando por você. Muito bem. Meu povo amado de Fortaleza, regiões metropolitanas, vizinhos, de outras dioceses, até se aparecer, como tava surgindo aí, uns boatos, né, de outro país, de outro planeta, venha participar do congresso. Minhas queridas ovelhas, né, pregadores, nós somos mais do que chamados, né, nós somos convocados a viver essa graça. Né? Não há bom pregador se não estiver ligado àquele que produz os frutos, que é a figueira, que é o nosso Senhor. Então, nós somos chamados a viver esse encontro com o Senhor. Sem Ele, não podemos dar frutos. E aí, uma grande oportunidade de escutar, de estar aos pés do Senhor, de viver essa graça, de viver a unidade, de viver o amor de Deus, de viver essas bênçãos que a gente vem falando desde o início, é participar do congresso. O Senhor disse, vinde a mim. Então, para vinde a mim, é preciso que a gente saia do nosso lugar e vá. Então vamos ao encontro do Senhor, vamos fazer essa experiência de ir. E quando a gente vai, nós não voltamos de mãos vazias. O Senhor, Ele nos preenche, o Senhor Ele nos dá muito mais do que nós precisamos e pedimos. Então, fique com esse convite no seu coração, deixe ele arder até você fazer a sua inscrição. Você não vai se arrepender. Muito bem, Ítalo. E vamos nós, né? Bem, meus irmãos que nos acompanham aqui, é o seguinte, o congresso está se aproximando, faça a sua inscrição. Você, do Ministério de Música e Artes, corre, não perde tempo, não deixa para a última hora. A graça é tremenda. A experiência que o Senhor tem para cada um de vocês que está nos acompanhando, que está nos ouvindo, a experiência que o Senhor tem para derramar na sua vida é imensa. Eu posso dizer isso porque nos congressos que eu já participei, eu pude também experimentar dessa graça. E olha só que o banquete é muito grande, viu? Então vai de coração aberto,
participe, se inscreva logo, não perde tempo. Se você sentir no seu coração, se o seu coração já está ardendo, como o André falou aqui nesse momento, vai lá, vai no Instagram, clica no link, faz a sua inscrição e vem participar desse grande momento para nós da Renovação Carismática Católica. E estamos aqui, né, de braços abertos, de portas abertas para te receber com muita alegria. Muito bem. E para finalizar, Jéssica vai convidar você que está passando, zapeando, você que nem conhece a Renovação direito, quer saber como é que é, Jéssica, aquele convite especial. Prepara o corte, tá? Vamos lá, no 3. Meus irmãos, você que está vendo este vídeo, esse vídeo chegou até você, de alguma maneira, pelo WhatsApp, pela uma rede social. Olha, esse convite é para você. Nós, na nossa comunicação, né, o Ministério de Comunicação Social, ele vem preparando com muito carinho, né, no nosso Instagram. Tem tudo. Você vai poder acompanhar toda a preparação para o congresso. Lá você vai ver todas as presenças confirmadas, as atrações. Então, assim, lá no Instagram, RCC Fortaleza CE, você vai ter a oportunidade de conhecer mais o Congresso Arquidiocesano. Lá você vai poder tirar um pouquinho da sua dúvida, de tentar entender o que é esse encontro. Quero logo dizer, é um encontro tão importante, tão precioso, que ele acontece só de 2 em 2 anos. Então não perca essa oportunidade, porque agora só daqui a 2 anos. Então venha, abra-se, conheça, experimente, venha viver essa experiência profunda com o Espírito Santo. O tema este ano, em nenhum outro há salvação. Então, vamos juntos proclamar para toda a Fortaleza ouvir, para toda a Arquidiocese de Fortaleza ouvir, que em nenhum outro há salvação, que Ele é o Senhor das nossas vidas, que Ele é o Senhor da sua vida. Então, decida-se, decida pelo amor maior, decida por Jesus e venha viver essa experiência junto conosco. Estaremos aguardando você no Congresso Arquidiocesano da RCC Fortaleza. Vem e faça a tua inscrição. Link na bio. Você está ouvindo Renovação em Movimento. Éder Machado. De volta com o programa Renovação em Movimento. Agora é hora de falar sobre a vida dos outros. Só que a vida daqueles que podem fazer a nossa vida ser melhor ainda, com as suas histórias, com seus exemplos de vida. A vida dos santos hoje é com Jéssica. A vida dos santos. Hoje o programa tá tão especial, nós estamos, vivendo já os ares do Congresso Arquidiocesano e hoje nós vamos falar de uma santa que ela é exemplo para nós de fidelidade ao Senhor e de ter a certeza de que o Senhor realmente é o Senhor da sua vida, é o dono da sua vida. Ela hoje, santa, ela é Marte também. E nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre Santa Maria Gorete. Amanhã, dia 6 de julho, a igreja celebra o seu dia. Ela é conhecida como a Santa da Castidade, a Virgem e Marte que encantou e continua enriquecendo os cristãos com o seu testemunho, com um testemunho de sim a Deus e não ao pecado. Maria Gorete nasceu em Corinaldo, centro da Itália, no ano de 1890. Era de família pobre, numerosa e camponesa, mas muito temente a Deus. Com a morte do pai, ela, sua mãe e seus irmãos foram morar num local perto de Roma, sob o mesmo teto de uma família composta por um pai viúvo e 2 filhos, sendo um deles chamado Alessandro. Aconteceu que este jovem, por várias vezes, tentou seduzir Gorete, que ficava em casa para cuidar dos seus irmãozinhos. E por ser uma menina temente a Deus, a sua resposta era cheia de maturidade. Não, Deus não quer, é pecado.
E no dia 5 de julho de 1902, enquanto as famílias trabalhavam na lavoura e Maria Goretti se encontrava sozinha em casa em oração, o jovem, que era de maior estatura e idade, tentou novamente seduzi-la. Goretti resistiu com mais um grande não e Alessandro a agrediu com 14 facadas. No dia seguinte, antes de expirar, a pequena, ela perdoou o algoz, confiando à mãe o seu íntimo desejo. Sim, perdoo. Lá no céu, rogarei para que ele se arrependa. Quero que ele esteja junto comigo na glória eterna. O martírio desta adolescente de apenas 12 anos foi a causa da conversão do jovem assassino, que depois de sair da cadeia, esteve com as mais de 400.000 pessoas na Praça de São Pedro, na ocasião da canonização desta santa, ao lado da mãe dela, que o perdoou também. Santa Maria Goretti manteve-se pura e santa por causa do seu amor a Deus, por isso reina na glória com Cristo. Beatificada em 1947 e canonizada em 1950 pelo mesmo Papa Pio XII, Santa Maria Goretti é tida como a santa da castidade, da juventude, das vítimas de violência, da pureza do coração e da pureza do perdão. É representada segurando lírios que simbolizam a sua pureza e com vestes brancas, sinal de sua virgindade. Este testemunho nos faz refletir que virgindade e castidade não são sinônimos. A virgindade é o estado de quem nunca teve relação sexual. A castidade é o uso correto da sexualidade. Todos os filhos de Deus devem viver a castidade. Solteiros devem viver a abstinência sexual até o casamento. Casados devem ser fiéis. A castidade, ela protege o amor e evita que pessoas usem e firam umas às outras. A castidade é uma virtude que restaura a alma ferida pelo pecado. Assim, se você ainda não se casou e já teve experiências sexuais, ou se você é casado e viveu experiências, por exemplo, extraconjugais, ore, reflita sobre o que disse São Paulo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram. Eis que uma realidade nova apareceu. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Que nós possamos agora fechar os nossos olhos e fazer uma breve oração pedindo a intercessão dela, Santa Maria Goretti. Santa Maria Goretti, interceda por mim junto a Deus, para que eu possa ser também casta e pura, de corpo, mente e coração. Que eu não tema entregar a minha vida por amor a Deus. Amém. Santa Maria Goretti, rogai por nós. Renovação em movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento. É hora da nossa mãe querida, é hora de devoção. Devoção à Bem-aventurada. Hoje com nossa querida Lili. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que maravilha é fazer esse quadro, Devoção à Bem-aventurada. É um momento muito especial em que nós conhecemos um pouco mais a cada dia sobre nossa querida Mãe Santíssima. Hoje, com Nossa Senhora do Carmo, também conhecida como a Virgem do Escapulário. Meus irmãos, essa devoção, ela se inicia com os carmelitas. Primeiro a gente vai entender o que é carmelita e o que é Carmelo. Carmelo faz menção ao Monte Carmelo, onde viveu o profeta Elias. E os carmelitas, então, utilizaram essa nomenclatura porque, de fato, se refugiaram num período de muita dificuldade, se refugiaram e até hoje os mosteiros eles são conhecidos como Carmelos. A palavra Carmelo quer dizer
um belo jardim, jardim florido, terra bem cultivada. Por isso, talvez Santa Teresinha tivesse tanto essa questão das flores, né? Trazia muito essa questão das rosas. Bom, meus irmãos, Nossa Senhora também aparece a um santo, que é São Simão Stock. Ele também era carmelita, e depois de muitas perseguições que os carmelitas sofreram por conta da invasão dos mouros, né, no desejo de conquistar a Terra Santa, o mosteiro original, o primeiro mosteiro carmelita, que antes eles eram cavaleiros das cruzadas. Eram monges cavaleiros das cruzadas. Aí eles resolveram então viver uma vida de maior espiritualidade, uma vida mais devotada, e aí fundaram o primeiro Carmelo, o primeiro mosteiro. Nesse período da guerra, para a tomada da Terra Santa pelos mouros, os carmelitas, os primeiros carmelitas, se dividiram. Uma parte ficou no Carmelo original e outra parte saiu pela Europa, peregrinando, chegaram até a Inglaterra. Aqueles que ficaram no primeiro Carmelo foram assassinados e o Carmelo foi incendiado. Mas lá na Inglaterra a fé foi se renovando, e aí surge São Simão Estoco. São Simão, ele, segundo a tradição, vai dizer que no dia 16 de julho de 1251, ou seja, no século XIII, São Simão se dirigiu a Nossa Senhora em uma oração e pediu a ela o privilégio, a proteção de Nossa Senhora sobre aqueles que estavam sobre a sua... trabalhavam para ele, e naquele tempo onde havia muita perseguição, muitas dificuldades. E aí ele rezou uma oração muito bonitinha que eu vou mostrar para vocês agora. Ele disse o seguinte: flor do Carmelo, vide florida, esplendor do céu, Virgem Mãe incomparável, doce mãe, mas sempre virgem, sede propícia aos carmelitas, ó estrela do mar. Linda essa oração, né? Mais interessante é que Nossa Senhora vem à presença dele. E aí ela apresenta a ele, ela chega na presença dele rodeada de anjos, e ela apresenta a ele o escapulário. Entrega o escapulário nas mãos e pede a ele que, como filho amado, receba. E faz uma promessa: aquele que usar com piedade, com devoção, não se perderá, será salvo. E ela diz mais: eis aqui o sinal da minha aliança, salvação nos perigos, aliança de paz e de amor eterno. Vejam só que mãe maravilhosa nós temos, Nossa Senhora. Depois disso, São Simão chamou todos os monges, todos os frades, e falou do que tinha acontecido. Aí então, eles fizeram o quê? Acrescentaram o escapulário ao hábito. Nessa época o escapulário não era pequenininho como a gente vê hoje, é grandão. Quem já viu aí o Padre Duarte Lara nas redes sociais, você vai notar que ele tem ali o escapulário do tamanho dele praticamente, né? Mas hoje a gente tem uma versão pequenininha que também é o escapulário, que também traz proteção e que foi difundida entre todos os fiéis. Inclusive, é muito incentivado o uso desse escapulário como uma forma de devoção, como uma forma de amor à Nossa Senhora. Mas é interessante que também lá nas aparições de Fátima, em 1917, Nossa Senhora vai aparecer de 3 formas. Uma delas, ela aparece como ao lado de São José, como Nossa Senhora do Rosário. Se apresenta como Nossa Senhora do Rosário. Ela aparece com São José e o Menino Jesus no colo. Depois ela aparece como Nossa Senhora das Dores, tendo junto com ela seu filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, o homem das dores, como está lá em Isaías 53, e estava passando por grandes sofrimentos. Na terceira visão e última, nas palavras da irmã Lúcia, Nossa Senhora apareceu, segundo ela, nas palavras dela, gloriosa, coroada como rainha do céu e da terra. A Santíssima Virgem apareceu como Nossa Senhora do Carmo, tendo o escapulário à mão. Depois perguntaram à irmã Lúcia por que Nossa Senhora apareceu com o escapulário nas mãos. E ela deu como resposta o seguinte: é que Nossa Senhora quer que todos usem o escapulário.
Pouco tempo depois, em fevereiro de 1950, Santo Padre Papa Pio XII providencialmente convidou toda a igreja, eu, você, todos nós, a colocar em primeiro lugar, preste atenção, colocar em primeiro lugar, entre as devoções marianas, o escapulário, que está ao alcance de todos. E essa é entendido o escapulário como uma veste mariana e, de fato, um símbolo da proteção de Nossa Senhora. Eu não sei o que é que você está passando, eu não sei o que é que você está vivendo, mas eu te convido a apresentar a Nossa Senhora, nossa mãe, aquilo que você tem vivenciado, aquilo que você tem passado. Consagre a sua vida à Nossa Senhora, a sua família, o seu trabalho. Veja que Nossa Senhora sempre vem ao nosso socorro. E eu peço que você agora reze comigo. Ó Virgem Santíssima, Virgem do Escapulário, nessa noite eu quero te consagrar minha família, minha vida, tudo que sou e tudo que tenho, porque tu sois tão bondosa, Mãe. Protegei a minha família, aqueles que eu amo e a todos aqueles que buscam a tua proteção. Protegei-nos de todo o mal e apresentai, Mãe Santíssima, nossas súplicas ao teu Filho Jesus, certos da tua intercessão, certos do teu amor por ti, já te agradecemos e te louvamos. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com seu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com seu povo, nossa mãe sempre será. Roga pelos pecadores, roga pelos pecadores dessa terra, roga pelo povo em que seu Deus espera, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com seu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com seu povo, nossa mãe sempre será. Nossa mãe sempre será. Nossa mãe sempre será. De volta com o programa Renovação em Movimento, mas já chegando ao final do nosso programa de hoje. É verdade. Mas semana que vem estaremos juntos novamente aqui na sua rede Shalom de Rádios, também no YouTube da RCC Fortaleza, com toda essa graça e com a alegria de ter vivido um congresso mais do que especial, como disse a Jéssica, de 2 em 2 anos, né? Então, vamos celebrar bastante e vamos aqui chegar no domingo felizes, celebrando mais um congresso especial. Então, eu também gostaria de lembrar uma coisa muito importante, né? Como o André estava falando aqui, o tema do ano, em nenhum outro há salvação. Então, muitas vezes a gente busca olhar para ídolos, jogadores de futebol, a gente está aí na Copa do Mundo, né? São ídolos, são atores, são políticos, são tantas pessoas que a gente acaba colocando a nossa esperança e, na verdade, a nossa esperança precisa estar no Senhor, né? Porque Ele realmente é aquele que não se compara com nenhum outro e é só nele que há salvação.
como a gente está vivenciando no nosso congresso, e que essa mensagem fique para você. Você pode gostar de trocentas pessoas, mas que a sua salvação, a sua confiança, a sua vida esteja somente nas mãos do Senhor, porque realmente é Ele quem cuida de ti, é Ele quem cuida de nós, e é Ele quem pode fazer a tua vida, como disse o nosso irmão Sérgio, ser uma outra vida, né? Uma nova criatura ser, só o Senhor pode fazer, tá bom? Domingo que vem estaremos juntos novamente. Deus abençoe sua vida, sua missão. Tchau, tchau. A Rádio Shalom apresentou Renovação em Movimento, um programa de idealização da renovação carismática católica.